Alô, alô, minhas crianças do terceiro, boa tarde. Quase boa noite já, né? 5h30 por aqui, daqui a pouco escurece, estou aproveitando o restinho da luz para começar a gravar. É o seguinte, ficamos de estudar o restante de sintaxe, né? Até para entender melhor qual é a ideia da sintaxe nesse mundo de análise de língua portuguesa. Então, a gente vem para ela. Por quê? Porque em aulas passadas a gente viu termos integrantes da oração. Aí a gente viu os termos principais e ficamos por isso, né? Vimos qual é a finalidade da sintaxe, da análise. Eu venho com essa aula reforçar um pouco mais, beleza? Só para lembrar, ó, sintaxe é um conjunto de regras que determina as diferentes possibilidades de associação das palavras. Deixa eu dar um exemplo. Para a gente associar palavras, a gente precisa criar uma organização, uma estrutura, para que a gente possa se comunicar melhor. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente faz análise sintática, a gente está observando como as coisas estão sendo organizadas. Na sala de aula, né, lá no Meet, eu tinha falado com os meninos, por exemplo, sobre uma parte do nosso corpo, que é a mão. Se eu fizesse análise morfológica, análise das formas, das partes que a gente tem na mão, eu podia observar que tem a pele, mas separadamente, as unhas, separadamente, e cada osso, separadamente também, dá um nome para cada um. É isso que acontece, por exemplo, com as classes gramaticais. Tipo, eu percebo que uma palavra ali naquele meio é adjetivo, eu percebo que aquela palavra ali naquele meio é um advérbio, e percebo que é um verbo, mesmo com sua infinidade. Quando eu venho falar em verbo, por exemplo, em análise sintática, aí eu já começo a pensar na articulação que esse verbo faz com os outros termos. É como se fosse assim, a análise morfológica olha cada parte da mão, enquanto que a análise sintática percebe como é que ela se estrutura, os movimentos que ela pode fazer e como é que ela vai estar estruturada. Por exemplo, se eu perder uma parte dela, como é que fica? Quais são, se eu faço um movimento diferente, por exemplo, do que é usual, qual é o significado que isso pode trazer? Isso tudo é a razão da sintaxe. Esse material está no livro de língua portuguesa do segundo ano, porque é a introdução, e aí depois a gente já parte para as orações subordinadas, coordenadas, mas antes disso é bom a gente ter a base do que é a sintaxe, aí está nesse livro, beleza? Aí, para a gente perceber a diferença, porque eu estava explicando agora há pouco, de sintaxe para morfologia, está aqui um exemplo bem claro. Perceba no exemplo abaixo algumas possibilidades de organização sintática. Porque se eu fosse organizar, perceber essa frase aqui morfologicamente, essa frase que vocês estão lendo, ontem Cláudia comprou uma camiseta do Nirvana na galeria do rock. Eu poderia pensar, se fosse morfologicamente, isso aqui é o quê? É um verbo. Cláudia é o quê? É um substantivo. Mas como é que eu organizo, por exemplo, eu aproximo o substantivo do verbo e crio uma relação de um com o outro? Aí é sintaxe. Tanto é que eu posso realizar a oração dessa forma, ó, e ela tem um significado, mas eu posso realizar de outras formas também, ó. Essa aqui é a mesma. Cláudia comprou ontem uma camiseta do Nirvana na Galeria do Rock. Ontem, na Galeria do Rock, Cláudia comprou uma camiseta do Nirvana. Uma camiseta do Nirvana na Galeria do Rock, Cláudia comprou ontem. Fica meio embolado, mas a gente ainda entende. Agora, olha essa, gente. Galeria do Rock, na Cláudia ontem comprou do Nirvana camiseta 1. Não dá, porque nem todos os termos eles podem, como é que eu posso dizer, articular e criar um significado. Então, a sintaxe, ela depende também do significado, porque senão a comunicação não rola, né? Ela fica com vários ruídos, como essa parte aqui em vermelho. Entenderam? Então, nessa primeira frase, por exemplo, Cláudia é o sujeito? É o sujeito. Só que ela está logo de primeira, assim, como a gente aprende e tem aprendido desde sempre. Mas nem sempre o sujeito vem só na primeira, logo na primeira parte de uma frase, de uma oração. O sujeito pode estar aqui, ó, no meio, e ainda assim, Cláudia, ela vai ser o agente que tem comprado, tá entendendo? É o agente que determina essa conjugação do verbo principal. Tá certo? Então, mesmo que eu modifique, a função sintática dessa frase aqui com Cláudia, ela permanece a mesma. Foi isso que eu quis dizer. Então, seguindo, as relações sintáticas são estabelecidas entre palavras que definem as estruturas possíveis na sintaxe, como vocês viram na frase passada, né? E o que são sintágmas? São unidades mínimas. É como se fosse cada partezinha, né? A gente chama sintagma nominal, sintagma verbal.
Tipo, se Cláudia é nome, sintagma nominal. Comprou é verbo, sintagma verbal. E cada parte dessa no texto vai ter uma função, pode ser nominal ou verbal. E aí é que tá, a gente, a grosso modo, separa nessas duas partes. Mas aí a gente pode ir aprofundando mais a análise sintática. Fazer a análise sintática dos enunciados da língua, portanto, é explicitar as estruturas, as relações e as funções que cada dos termos que os constituem. Tipo, eu não vou mais pensar em análise sintática como uma simples palavra, mas como termos. É como se fosse assim, partes que vão se interrelacionando, tá entendendo? Isso aqui é um termo, isso aqui é outro, isso aqui é outro. E eu juntando os três, eu crio uma oração. E se eu juntar uma oração com outra, que daqui a pouco a gente vai ver, a gente cria um período que é composto, por exemplo. Porque eu tenho um período simples se fosse uma oração só. Se eu junto duas, eu tenho um período composto, e assim eu vou organizando, como é que eu posso dizer, comunicação completa. Aí, primeiro, é bom ficar claro que frase é um enunciado linguístico que, independentemente de sua estrutura ou extensão, traduz o sentido completo. A frase tem uma ideia muito mais de comunicação. Tanto é que isso tem a ver com sintaxe também. A gente aprende sintaxe para poder, como é que eu posso dizer, organizar melhor até o nosso próprio texto. Eu acho que vocês devem se lembrar de tópico frasal, né? Às vezes eu chamo de outro nome, por exemplo, esse é o argumento principal, então não fuja do tema. Mas são os tópicos frasais, que é tipo enunciado linguístico, que vai determinar a estrutura e trazer um sentido completo, né? Para o que a gente está querendo defender, por exemplo, numa redação. Aí por que a gente pode considerar essas duas figuras como frases? Porque a palavra não está escrita sozinha, tipo água. A gente tem todo um contexto aqui, ó, um rapaz caminhando em pleno deserto, né? Tipo, e o que é que está faltando? Água, é o que ele está pedindo, então a gente subentende que ele está pedindo água. Aqui embaixo já é o contrário. O cara está morrendo e já tem um excesso de água, né? Então ele está pedindo um deserto. E cada um constitui uma frase e está comunicando uma determinada situação. Aí, quando a gente vai para a oração já se aproxima mais da ideia da estrutura que a gente quer analisar sintaticamente. O que é uma oração? É um enunciado linguístico que apresenta uma estrutura caracterizada sintaticamente pela presença obrigatória de um predicado. Tipo, para se ter um predicado, eu tenho que ter um verbo. E aí é que está. O verbo dentro da sintaxe é como se fosse um agente que vai se relacionar com os outros termos. Por exemplo, se eu digo, Flamengo perdeu ontem. O verbo perder é o que vai dar, como é que eu posso dizer, o motor central da oração. E aí, Flamengo é o meu sintagma nominal, né, o meu sujeito, e vai estar relacionado diretamente, se o Flamengo tiver perdido. Né? Se não, pode ser só uma hipótese, mas dentro da sintaxe ele ainda existe. Vamos lá. A oração apresenta, na maioria dos casos, um sujeito, como eu disse para vocês, que nessa minha oração foi o Flamengo, né? E vários outros termos, que são essenciais, integrantes ou acessórios. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Os essenciais a gente já vem falando, né? Vocês podem acessar o vídeo passado, procurem aí no canal, ou então procurem de outros professores, que aí vocês vão ver essa ideia dos termos essenciais. Aí falta a gente saber um pouco mais sobre os integrantes e os acessórios. Oração, ó, aqui embaixo, gente, só para resumir. Caracteriza-se por ter predicado e, portanto, um verbo, como seu centro, né? Como sua força principal. Geralmente apresenta um sujeito e outros termos essenciais ou integrantes. Aí daqui a pouco eu mostro uma oração completa. E aí, por que a gente vai chamar de período? Porque o período ele é formado de oração, ou seja, uma oração, ou de orações. Deixa eu explicar melhor. O que é um período? É um enunciado de sentido completo constituído por uma ou mais orações. Se o período tiver só uma oração, a gente vai chamar período simples. Se ele tiver várias orações, a gente vai chamar período composto. Deixa eu dar um exemplo. Flamengo perdeu ontem, mas jogou bem. Eu junto duas orações em torno de um período só, dentro de um período só. Aí eu vou chamar de período composto. Por quê? O Flamengo perdeu ontem. Quem é meu sujeito? Flamengo. O núcleo principal do meu verbo, perdeu. Enquanto que na oração segunda, na segunda oração, mas jogou bem. Quem foi que jogou bem? Eu mesmo não me referindo ao Flamengo de novo, eu sei que meu sujeito é o Flamengo de novo, e ter jogado bem já é uma outra frase que vai se interrelacionar com ela. Aí eu tenho dois períodos, né, duas orações, dentro de um só período. Aí eu posso chamar de período composto. O que é período? Enunciado de sentido completo, constituído por uma ou mais orações.
é delimitado por uma entoação na fala ou pontuação na escrita. Se a gente vai falando, a gente vai entoar, né, o período, tipo, o Flamengo perdeu ontem. Aí com aquela voz trágica, ou então se eu for anti-Flamengo, eu vou torcer com felicidade, né? O Flamengo perdeu ontem. E aí a fala vai comunicar alguma coisa além do que a própria sintaxe. E na escrita do modo como a gente conhece, né? Tentando seguir as normas gramaticais ou não, mas a sintaxe ela vai observar muito mais como se organiza. A ortografia, a acentuação e outras normas gramaticais a gente deixa um pouquinho de lado, beleza? Pode ser simples ou composto, como eu disse a vocês. Tá aqui alguns exemplos, outros exemplos, né? Do período simples. Os dias de inverno são muito curtos, em torno de um verbo só. Isso aqui é uma oração fechada e simples. Agora o composto. Paulo disse. Paulo é meu sujeito, ele disse. Ele disse o quê? Que não viria. Ou seja, Paulo não viria. Ele disse que não viria, né? Mas Paulo mudou de ideia. Paulo continua sendo meu sujeito, mudou de ideia. Porque precisa pegar os documentos de sua irmã. Eu tenho vários verbos aqui, principais, em torno de um período apenas. Por quê? Porque ele está só separado por vírgulas. Ele está criando uma inter-relação entre um e outro. Aí, para que serve o estudo de sintaxe? Ele ajuda bastante a gente saber o momento exato de colocar uma vírgula ou não. É uma boa estudar sintaxe para isso. Período simples, ele contém, né, termos essenciais, que podem ser que pode ser, né, o sujeito e o predicado. Ele contém, às vezes, né, termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agenda passiva. Lembrando que termos essenciais, eu já tinha falado sobre ele naquele vídeo anterior. Termos integrantes, a gente vai aprofundar mais nos próximos vídeos, com objeto direto, indireto, complemento nominal e agenda passiva. E, por último, termos acessórios, que é o adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, beleza? Professor, o que é cada um? Próximos vídeos a gente vai dissecando melhor, para a gente não colocar o carro na frente dos bois. E aqui um exemplo com período simples, ó, de alguns termos, e mostrar para vocês como é que se divide uma oração em torno dos termos. Senadores criticam corte de 4,2 bilhões do orçamento da educação para 2021. Isso aqui é uma oração, um período simples, que está lá na agência do Senado, como uma capa dos acontecimentos atuais, né? Eu tenho meu sujeito aqui, ó, senadores e criticam, que são meus termos essenciais. Por quê? Porque um é sujeito e o outro é o verbo principal que está se relacionando com o sujeito. Aí eu tenho um objeto, né? Porque, tipo, os senadores criticam o quê? Criticam o corte. Aí eu tenho meu termo integrante, ó, que é o corte, mas que faz parte do predicado também. Sujeitos senadores, predicado, criticam corte de 4,2 bilhões. Só que aqui dentro do predicado eu tenho alguns termos que são acessórios, ó. Por quê? Porque eu estou complementando informações sobre o meu objeto. Vocês estão vendo? De 4,2 bilhões do orçamento da educação para 2021. E por que eu chamo de termos acessórios? Porque eu interpreto essa informação aqui como adjunta nominal. Mas isso aqui também são outras discussões, né? Não vamos nos ater a essa informação agora. Mas a gente lembra que adjunto está acompanhando o nome e está, como é que eu posso dizer, oferecendo mais informações sobre esse próprio nome aqui, que é o meu objeto. Mas vamos nos concentrar no mais simples agora, já que a gente está começando, né? Senadores criticam corte. Senadores, meu sujeito. O verbo criticar é o verbo principal desse período. E o corte é o que liga diretamente a ideia do meu verbo. Porque muitas vezes o verbo, quando ele transita, ele depende de um complemento que pode vir precedido de preposição ou não. Aí, sobre objetos diretos e indiretos, depois eu falo melhor, mas o bom é a gente separar bem, ó. Sujeito, senadores, que é o termo, gente. Sujeito poderia ser mais de uma palavra, às vezes eu digo sujeito, mas poderia ser senadores e deputados criticam. Senadores e deputados seria o meu sujeito de qualquer maneira, tá certo? Criticam é o meu verbo principal, e após o verbo eu tenho o meu objeto. Eles criticam o quê? O corte. Beleza? Vamos passando. Terminando essa aula, eu tenho esses objetivos bem básicos para esse primeiro momento, né, de introdução à sintaxe.
O que é que eu quero que a gente desenvolva, né? Começar a perceber como se faz análise sintática, diferenciar, por exemplo, fonologia. Quando vocês escutam esse meu sotaque, por exemplo, falando ditado, vocês estão fazendo análise fonética, fonológica, da forma que eu estou falando, objetivo. Aí, uma análise fonética fonológica é como saem os sons das palavras e as representações, né, que elas ganham. Análise morfológica já são as classes gramaticais, tipo, cada parte e a funcionalidade, como é que eu posso dizer, isolada de cada palavra. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Já a análise sintática é a relação. Aí, tipo, o verbo, ele já ganha um outro estatuto, que é o estatuto de fazer conexões. Aí ele pode transitar, ele pode ser um verbo intransitivo, aí ele pode ser um verbo que traz uma ideia de passividade, por exemplo. E aí a gente tem, na análise sintática, essa ideia de como é que a gente pode organizar, estruturar uma comunicação. Criar um conceito em torno da oração e dos períodos, aí os conceitos estão claros, qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, olhem o slide que vai ficar melhor, observar os outros termos da oração, beleza? E refletir sobre a linguagem, seu uso e as devidas adaptações que fazemos no nosso dia a dia, quando a gente está escrevendo um texto, porque estudar sintaxe ajuda bastante a gente pensar, por exemplo, em concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, e aí, como é que eu posso dizer, organizar melhor nossas ideias, beleza? Deixa um cheiro e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.